Bom dia! Chegou a hora de acompanhar tudo o que acontece no universo da inovação e empreendedorismo. Está no ar para todo o Brasil o Inovação e Negócios de hoje. Inovação e Negócios, com Márcio Kogut, Janguier Diniz e Caroline Kogut. Inovação e Negócios. Oferecimento Agence. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. Você consegue se imaginar em um mundo sem os meios de pagamentos? Sejam eles físicos ou virtuais. Hoje vamos conhecer um pouco dos desafios desse mercado no Intalks. Bom dia, amigos obstinados. Está começando agora mais um programa Inovação e Negócio, aqui na Record News. Pessoal, hoje eu quero falar de 3 importantes aceleradores para quem deseja transformar sua mentalidade e adquirir uma mentalidade de expansão, uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de riqueza. São eles: o otimismo, a positividade e a perspectiva positiva. A pergunta que fica é a seguinte: como eles ajudam a mudar, a construir um mindset de crescimento, impulsionando a pessoa a alcançar a riqueza plena? Vejam bem, essas posturas, elas incluem principalmente o fato de acreditar que é possível mudar a si mesmo para que as coisas melhorem, viu? Elas são definitivas e úteis na jornada em busca de uma mentalidade de riqueza e crescimento. Algo muito interessante é que esse é um processo que se retroalimenta, ou seja, os resultados obtidos com a aplicação dessas 3 atitudes, eles estimulam ainda mais a alcançar a riqueza plena. Quanto mais otimismo, positividade e perspectiva positiva adequados você tem, mais sucesso consegue obter. Eu trato isso com muita propriedade aqui no meu livro Mentalidade de Riqueza. É importante observar que quando eu digo quanto mais otimismo, positividade e perspectiva positiva adequados você tem, eu me refiro aos cuidados que devem ser tomados para não haver exagero. Como diz o velho dito popular, cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, não é mesmo? É preciso adotar essas 3 posturas de modo consciente, viu? Para não exagerar e o efeito ser contrário ou não ser tão bom quanto esperamos. Em resumo, meus amigos, quando essas qualidades são tratadas devidamente, você ajusta seu mindset de modo positivo a cada nova conquista. Assim, entra em um ciclo virtuoso de motivação, ação e retroalimentação. O efeito principal é o seu desenvolvimento de forma mais robusta. Entre nesse ciclo, viu? E veja a transformação acontecer. Muito bem, acompanhe o programa que logo mais eu vou trazer uma dica especial. Eu vou responder uma pergunta aqui de um seguidor meu do Instagram. Por falar em Instagram, se você ainda não é meu seguidor, entra aí no meu Instagram, @JanguierDiniz, e passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial que pode ajudar você a fazer um turnaround, dar uma virada na sua vida e também na vida da sua empresa. Intalks. Oferecimento. Cateno. Inovação é a nossa marca. Há 10 anos, a Cateno, joint venture do Banco do Brasil e Cielo, surgiu com a missão de revolucionar o mercado financeiro por meio de tecnologia e inovação. O que começou como um desafio tornou-se uma trajetória inspiradora, construída por colaboração, superação e a contribuição de líderes visionários que levaram a empresa ao que ela é hoje. Uma organização forte, resiliente e preparada para o futuro. Comprometida com eficiência operacional e experiência do usuário, a Cateno segue impulsionando a inovação em meios de pagamento, transformando desafios em oportunidades com a criatividade de sua equipe. Cada conquista reflete o talento e a dedicação de quem faz parte dessa história. Vamos acompanhar agora a segunda parte da entrevista com Henrique Fernando Lucas, CEO da Cateno. Muito bom dia! Estamos começando o Intalks de hoje, transmitido diretamente pela Record News para todo o Brasil. E eu estou mais uma vez com Henrique Lucas, CEO da Cateno, uma das maiores empresas de pagamentos do Brasil, que foi fundada em 2015
com uma joint venture entre o Banco do Brasil e a Cielo. Ó, se você não assistiu o episódio de ontem, eu recomendo que você acesse o YouTube e assista, que hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Cateno e sobre o mercado de pagamentos aqui com o Henrique. Henrique, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no IN para falar sobre Cateno e meios de pagamento. Eu que agradeço, sempre à disposição. O papo aqui sempre evolui para um brainstorm muito legal. Fico sempre agradecido, estou à disposição. Legal. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da Cateno agora, você na cadeira de CEO da Cateno lá. Quanto tempo que você está já lá, né? Eu entrei na Cateno em agosto de 23, estamos fazendo agora 1 ano e 8 meses. E de lá para cá, quase 2 anos, qual foi o teu maior desafio que você enfrentou lá, quando você chegou lá até hoje? Acho que não é só o desafio da própria companhia. Primeiro, eu já estava muitos anos empreendendo. 20 anos de pagamento, né? Você tem 20 anos de mercado financeiro. Eu já estava empreendendo desde 2015. Então, eram quase 10 anos empreendendo, que eu tinha deixado a cadeira de CEO de uma instituição financeira. E já estava empreendendo há muito tempo quando eu recebi o convite para voltar à carreira de executivo. Eu olhei aquilo como uma oportunidade de aprender novos caminhos e relacionar com outros players de mercado. E o grande desafio não é o desafio da própria Cateno, acho que é um desafio do mercado de pagamentos como um todo, né? É um mercado que está sempre em transformação, mas também sempre em crescimento. Todo mundo fala, mas o mercado de meio de pagamento está sofrendo, mas cresce 2 dias todo ano. O mercado de meio de pagamento vai acabar, mas cresce. Então, eu não sei onde que é o pico, não? Acho que a gente vai parar no pico. Mas o desafio ele não é só da companhia. Tem um desafio normal, natural de liderar a equipe, times diversos, em cidades diferentes, mas é o desafio normal de CEO. Acho que os desafios muito mais são da forma de transformar o negócio, de sempre pensar fora da caixa, de pensar propósitos e projetos que vão maximizar o resultado do acionista, olhar para o ecossistema e entender o que são oportunidades. É muito mais um pouco sair do que a gente faz para tentar entender o cliente, personalizar mais para o cliente, porque nós estamos falando de um mercado ultra competitivo, um mercado praticamente sem barreira de entrada, onde você teve nos últimos anos aí o crescimento dos bancos digitais entrando no mercado de meio de pagamento de cartões, e o arranjo Eurocard é um arranjo muito forte. E é entender as fortalezas que o próprio Banco do Brasil proporciona à Cateno nesse momento, nesse setor de meio de pagamento, entender essas fortalezas para que a gente possa aproveitar as oportunidades que a gente tem e que outros players de mercado não têm. Então, um pouco do desafio não é o desafio só da companhia, de cultura e de gerir o negócio, que já é um negócio estável, mas um negócio de pensar fora da caixa, de entender o nosso cliente, de personalização da gestão do nosso próprio cliente, de ter uma gestão voltada à principalidade para o cliente, da gente tentar ser o parceiro principal daquele cliente na decisão dele de escolher um cartão ou não. Hoje eu estava vendo uma reportagem de 25% dos brasileiros escolhem mais de um meio de pagamento para pagar. Você deve ter no mínimo aí na sua carteira uns 3 cartões. Tem hora que você paga com um, tem hora que você paga outro, você nem sabe por que você faz essa decisão. Às vezes um te dá um programa de milhas melhor, o outro... Às vezes é o que você pega mais rápido. É o que você pega mais rápido, a decisão pode ser essa. Como você conseguir conectar com o seu cliente para que ele tome a decisão de tornar você o principal parceiro dele num pagamento de uma transação, como ser o principal do seu cliente? O que eu levo para ele adicional? Você vai perceber que nos últimos 4, 5 anos, o número de salas VIPs que você for no aeroporto de Guarulhos, você vai ver quantos bancos tem sala VIP. Se você olhar 5 anos atrás, provavelmente tinha 1 ou 2 salas. Geralmente eram salas VIP das empresas aéreas, hoje você tem dos próprios bancos lá. Porque ele está tentando conectar com o seu cliente final, para na hora que o seu cliente final tiver que tomar uma decisão de usar um meio de pagamento, eu vou usar esse meio de pagamento porque eu tenho benefícios aqui. Então, essa questão da principalidade, da personalização, tudo é um desafio que o mercado e que a indústria toda está sofrendo. Então, o desafio é muito mais como continuar crescendo, como competir nesse mercado, o que levar para o nosso cliente, vamos se diferenciar perante o que está ofertado na indústria. Então é um pouco do desafio da própria indústria. É que não tem muito, né? A gente vê, eu sou do mercado de tecnologia também, entrei no pagamentos um pouco depois que você, acho que em 2010,
Daí fui para outros segmentos, consórcio e tal. E eu vi que teve uma evolução muito grande, na verdade teve uma concorrência muito grande, porque até então, no meu primeiro e-commerce, eu só tinha boleto, né? Não existia cartão de crédito. Eu fiz isso em 2000, meu primeiro e-commerce, que eu tinha uma empresa software house, desenvolvi e só pagava com boleto. Depois vieram os cartões de crédito. E de lá para cá surgiram grandes empresas, plataformas de pagamento, gateway, adquirente, subadquirente, bancos, cartões, fintechs, e começou a vir as IPs. E aí isso tem um lado bom, né? A gente sabe que o Banco Central do Brasil ele sempre foi muito inovador, né? Sempre proporcionou as inovações. Uma prova disso é o Pix, que a gente está vivendo aqui, que todos os outros países estão copiando. Mas eu vi que a gente chegou num momento no pagamento, essa é a minha opinião, até quero discutir com você que tem muito mais experiência que eu. Eu vi que a gente chegou num momento que eu acho que vale muito mais a experiência e aquela diferencial que uma empresa dá para um cliente em cima de um cartão do que taxa e do que condução. Porque quando você chega numa economia onde que a gente tem aí esse ano um CDI que vai bater quase 15, né? E você utiliza como meio de pagamento cartão, como o brasileiro utiliza, ainda mais parcelado, o custo é meio que igual para todo mundo. Né? O custo é igual. O que acontece é que às vezes um tem uma margem maior, uma margem menor, e aí você tem uma diferença de taxa. Economia de escala. Uma economia de escala e tal. Mas não é mais cartão, pagamento com cartão é commodity. Nós temos que falar agora de diferenciais de experiência, de benefício, de pontuação. O que acontece? O cartão como meio de pagamento deixou de ser importante. Porque simplesmente realizar uma transação, todo mundo vai fazer. Todos os cartões vão realizar uma transação. Como você se diferencia no ponto de vista de realizar a transação? Porque realizar a transação passou a ser secundário. Eu quero um meio de pagamento que me dê uma boa usabilidade, uma boa gestão do meu orçamento pessoal, onde eu gastei, como eu gastei, consigo organizar o meu orçamento pessoal. O cartão é só o meio de fazer. Então, o que você entrega a mais? O cidadão vai olhar, eu prefiro usar esse meio de pagamento porque ele organiza minhas finanças, porque eu tenho uma facilidade na comunicação. Se eu tiver um problema de entrega de um produto, eu consigo me relacionar de forma rápida para cancelar aquele pagamento. Então, a transação passou a ser secundária. Qual vai ser a forma de diferenciar para a gente trazer esse cliente para perto? Como que você consegue trazer benefícios dentro de uma escala que a receita comporte pagar, a receita do negócio comporte pagar, e que você consiga se diferenciar? Porque o poder de decisão está na mão do cliente. E você vai tomar a decisão de usar o meio de pagamento A ou B, dependendo daquilo que ele te complementa. E eu acho que a inteligência artificial vai ter um papel enorme nessa personalização. Porque o que eu preciso pode ser diferente do que você precisa. Eu sou um cara que eu mesmo organizo minhas finanças, então eu preciso ter um grande aplicativo que organize minhas finanças. Você tem a secretária que paga todas as suas contas, que para você não vê valor na organização de finanças. Você vê valor de ter uma boa sala VIP para você ser bem atendido quando você for pegar um voo. Então, essa diferenciação que a inteligência artificial pode trazer para as empresas de meio de pagamento, para fazer a personalização do cliente, entender o que ele precisa, quais são a forma que ele consome, como que ele vai consumir, qual que é a principal fonte de consumo dele, ele viaja, ele não viaja, ele compra mais no bar. Até dá uns alertas, se ele está gastando muito, só estourar o orçamento, né? Toma cuidado, você está gastando muito. Tem gente que precisa, né? Já foi muito no restaurante, né? Já estourou a meta do mês no restaurante. Já passou esse mês aí. Eu concordo com você, porque agora a gente está vivendo um outro mundo, uma outra era da tecnologia, né? Então a gente tem a personalização, ela está se tornando algo importante em todos os setores, né? Em todos os setores. Tem grandes empresas aí de varejo e de joias que hoje estão criando conceito de personalização de produtos para se diferenciar, porque já não é mais competição por preço. Não né? A indústria... a personalização e a experiência tem que trazer esse diferencial. Mas o que você imagina, por exemplo, eu olhando o mercado de pagamentos como está, a gente tem várias formas de a gente fazer um pagamento hoje, né? Nesses últimos tempos, como a gente começou, surgiu o pagamento pela internet, que não tinha, usava o cartão.
Aí vieram os gateways de pagamento com link de pagamento, que você mandava link de pagamento e tal. Os checkouts transparentes, que você botava os dados do cartão e pagava. E aí vieram os smartwatches, né? Vieram as carteiras digital, wallet. A gente tem aí as carteiras digitais que primeiro vieram de grandes companhias como a Apple, o Google e agora os próprios bancos, né? Tem o seu wallet utilizando em cima de NFC. E tem agora grandes marcas que estão fazendo por anel, né? Que eles colocam chip NFC e tal, que tem o mesmo conceito do cashless, do cartão que você encosta lá o chip e tal. Eu sei que fora do Brasil, lá na China, a gente tem já pagamento por sorriso, né? Tem grandes startups, biometria, pela face, pelo sorriso, pela mão, que até já existe aqui nos caixas eletrônicos. Aonde a gente vai parar com tudo isso? Acho que a gente não vai parar. Mas tem alguma outra forma? Acho que a gente não vai parar. Visão? Tem uma questão que eu sempre olho no negócio de mercado de pagamento, é um pouco da cultura de onde você vai aplicar. Nem tudo aquilo que acontece na China com adesão vai ser aplicável aqui. Sim. Então a gente tem que pegar um pouquinho de cultura. Às vezes o Pix, que da forma que foi feita no Brasil, o sucesso que teve, talvez se você implantar numa outra economia, talvez não vai dar certo. Então tem essa questão cultural, tem a questão de agenda regional, dos próprios governos em descentralizar, centraliza, descentraliza, tributa, não tributa, como você vê, tem países que hoje já estão aceitando Bitcoin como meio de pagamento. Então, é um pouco da diversificação dos meios de pagamento. Só que tem algumas premissas nesse negócio. Primeiro, custo, né? Então, às vezes você pode ter um meio de pagamento que é muito seguro, mas o custo é elevado, a transação custa muito caro. Então, não faz sentido. Então, você prefere correr um risco adequado e ter um meio de pagamento que seja seguro, mas que também te rentabilize. Então, o custo é um pilar desse negócio. Depois, a experiência. Não adianta eu ter um meio de pagamento que é barato, mas que a experiência não é legal. Então, eu vou te dar um exemplo. Por que eles estão trazendo o Pix por aproximação? Porque o Pix por QR Code não é uma experiência legal. Você tem que abrir o aplicativo, capturar a foto, demora a transação. Eu prefiro botar meu cartão lá, encostou e acabou, eu vou embora. Exato. Coloco o celular, encosta, acabou, eu vou embora. Então, falei do custo e estou falando da experiência. Então, assim, a experiência também é um pilar desse negócio. O custo, experiência e adaptabilidade. Então, você fala assim, vou implantar no Brasil pagamento por biometria. Eu vou olhar custo, olha, realmente essa usabilidade. Usabilidade, adaptabilidade, como que eu troco o meu parque? Como que eu faço isso tudo transformar a sociedade? E depois a experiência. Não adianta eu colocar todos os checkouts de biometria, pode ter custo barato, ter uma facilidade de implantação, mas a experiência do usuário não funciona. E aí você vai ter um checkout onde você vai ter uma fila de pagamento na inovação e outra que aqui todo mundo quer fazer. Por que o Pix acabou indo para dentro da máquina? Porque no início os adquirentes não tinham Pix, né? Depois eles foram lançando. Depois você tinha que fazer do teu banco com a chave do outro. Chegava lá, tinha um QR Code. Porque o Pix é por QR Code. Não, aí depois veio todos para a máquina. Hoje, o Pix na máquina conseguiu ter uma certa experiência melhor. Sim. Agora com o Pix por aproximação vai ter outra experiência. Então, é um pouco desse tripé, sabe? É um pouco de olhar custo, porque custo você está olhando segurança, olhar a plataforma, um pouco de olhar a cultura, como que isso vai ser implantado aqui. Você pega pagamento por QR Code na China, é uma febre. Sim, todo mundo tem, todo mundo faz. O custo para eles é barato, a experiência vai entender a experiência. No Brasil talvez não seja legal. O Brasil vai caminhar mais para um pagamento de aproximação. Até teve, né? Nessa época, quando surgiram as fintechs, você chegava num restaurante, tinha. Um monte de QR Code, você não sabia nem qual que você ia fotografar, mas é o que você falou. A experiência não é tão agradável, porque você tinha que abre o aplicativo do teu banco, faz o login, vai na área... Faz um cadastro em um lugar, faz o cadastro, fotografa o QR Code, aí até entrar o Pix por aproximação funciona como um cartão de crédito com NFC. E você vai ter interoperabilidade, né? Então eu não preciso fazer vários cadastros. Antigamente eu tinha que fazer um cadastro num programa A, num programa B, num programa C, para chegar naquele local e pagar com o aplicativo do programa A. O Pix uniformiza, tem uma interoperabilidade em todas as instituições, e você vai ganhar o seu cliente pela experiência.
Henrique, muito legal. Mais um dia a gente conversando aqui com um papo que flui, né? Pagamentos, tecnologia. Só agradeço novamente, estarei sempre à disposição do Intalks aqui. Tá bom. Então, pessoal, estamos encerrando mais uma vez o Intalks de hoje. Cimento Agens. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. E a pergunta de hoje do Instagram vem do Rio de Janeiro. E por falar em Instagram, se você ainda não é meu seguidor, entra aí, @JanGuiaDiniz. No Instagram, diariamente, eu posto dicas valiosas. Dicas sobre desenvolvimento profissional e sobre escalabilidade empresarial. E a pergunta vem de Amanda Rocha. A pergunta é a seguinte: eu tenho uma pequena empresa de design gráfico com 6 funcionários. Como posso aumentar o número de contratos fechados? Veja bem, Amanda, aumentar a visibilidade do seu trabalho pode ajudar, viu? Logo, é importante investir em marketing digital e fazer networking com empresas que necessitam de design gráfico. Crie cupons de descontos e ações de promoções de serviços semanais. Mostrar seu portfólio de maneira estratégica é um bom começo, viu? Se você quiser aprofundar nesse assunto ou em qualquer matéria de escalabilidade empresarial, participe do CSE. O CSE é o Código Secreto da Empresa. É o meu programa de escalabilidade empresarial. É ministrado numa imersão presencial de 3 dias. E essa imersão pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa. Acesse o QR Code aí, inscreva-se. Meus amigos, o programa de hoje está se encerrando. Amanhã estaremos de volta. Firme o passo, pega o ritmo, seja o estado que dá. Inovação em negócios.